É claro que o principal objetivo do inimigo é afastar você de Deus, mas as maiores batalhas que você vai enfrentar vai ser contra aquele com quem você olha no espelho todas as manhãs. Olá, eu sou Arthur Balesteiro e aqui no Parada Técnica a gente vai falar sobre hombridade, casamento e paternidade. E aí, capitão, bora dar uma pausa? Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que o apóstolo Pedro vai trazer na sua segunda carta, a partir do capítulo 2, versículo 20, quando ele vai dizer assim: Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a envolver na lama. Aqui a palavra do apóstolo Pedro vai falar sobre alguns comportamentos de homens, principalmente cristãos, aqueles que se dizem cristãos. Não é muito incomum nas nossas rodas de conversa eu me deparar com homens que se dizem cristãos, mas que têm um comportamento que tem levado eles contra a palavra do Senhor. Na verdade, muitos deles se dizem corajosos por ultrapassarem esses limites, mas na verdade, corajoso mesmo é aquele homem que reconhece as suas fraquezas e entende que a sua maior luta é negar a si mesmo todos os dias. O texto bíblico aqui vai falar para a gente sobre 3 estados. O primeiro estado, que é aquele que é o afastado de Deus por conta do pecado. O segundo, que é aquele que é encontrado por Jesus e vive uma nova vida. E o terceiro, que ele considera o pior, aquele que uma vez teve os seus olhos iluminados, volta de novo a uma vida de pecado. Então nós vamos ver muitos homens nesse verdadeiro ioiô, nessa verdadeira montanha-russa espiritual, ora muito avivados, ora totalmente perdidos, ora muito emocionados, ora totalmente racionais. Mas a verdade, o que a gente perde de perspectiva é que muitos de nós não conseguimos mudar porque o nosso foco está nas nossas emoções, sobre aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós achamos. Nós muitas vezes sentimos que estamos melhorando a cada dia, mas o que eu quero dizer para você é que a promessa do Evangelho não é de um homem melhorado, mas de um homem totalmente transformado. Mas então por que é tão difícil para o homem andar então em novidade de vida e por que ele cede tantas vezes às tentações que a ele aparecem? A resposta é muito simples, nós vamos aqui voltar para o texto de Tiago, quando ele vai falar que cada um é tentado conforme as suas próprias concupiscências. A palavra concupiscências aqui pode ser traduzida como os seus próprios desejos, as suas próprias cobiças. E aqui existe uma chave muito importante que eu quero trazer para você, que é exatamente qual é a fonte ou qual é a raiz da nossa cobiça. Qual é a raiz da nossa concupiscência? E a resposta está exatamente dentro do nosso coração. Por conta do pecado, o nosso coração ele é enganoso e ele sempre vai tender ao erro. D.L. Moody, um grande pregador, vai dizer a seguinte coisa: se teve um homem que me causou muitos problemas, esse homem fui eu mesmo. O que está dizendo aqui para mim e para você é que nós precisamos tratar muito bem do nosso coração. Caso contrário, nós vamos continuar vivendo de forma inconstante, com altos e baixos, porque se nós atendermos ou nos atentarmos para todos os desejos do nosso coração, a verdade é que ele vai nos levar para um lugar muito complicado. Agora, como é que a gente pode tratar a respeito então dos desejos do nosso coração? Ou vamos dar um passo além? Como é que nós vamos tratar a concupiscência da carne, ou os desejos, ou a cobiça da nossa carne? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, e que talvez seja a mais importante delas, é que você vai precisar identificar quais são os seus limites. Esses limites eles variam de homem para homem, tem limites que são maiores, tem limites que são menores, tem homens que o limite dele ou a tentação dele em relação a mulheres, mas para muitos outros pode ser então o álcool, pode ser ainda o vício em jogos. Enfim, existem
muitas tentações e que elas vão variar de pessoa para pessoa, mesmo porque cada coração é de um jeito. Mas o grande segredo aqui está em a gente identificar aonde estão os nossos pontos fracos, aonde estão os nossos limites. E uma vez identificados esses limites, nós precisamos então criar as nossas cercas de proteção para que a gente fique o mais longe delas possível. Um dos grandes erros dos homens é achar que eles são fortes o suficientes para entender que eles não têm pontos fracos, ou que eles não têm pontos escondidos, ou que eles não têm pontos cegos. A grande verdade é que todos nós, em alguma área da nossa vida, nós temos um ponto cego. Identificar que nós precisamos nos proteger desses pontos cegos é a primeira chave para quem quer viver uma vida de santidade. O segundo ponto é, uma vez que você identifica quais são esses pontos fracos, perceba que você não vai poder lidar com eles 100% sozinhos. Um dos principais erros do homem é quando ele encontra um momento difícil ou quando ele passa por um momento de fragilidade, a primeira coisa que ele faz é se isolar. E muitos homens, eles batem no peito e falam, eu posso, eu consigo, eu vou sair dessa sozinho. E aqui é que está a grande armadilha de Satanás. Achar que você consegue, sem a ajuda de ninguém, mesmo até sem a ajuda do próprio Espírito Santo, lutar contra a sua limitação, lutar contra a sua tentação, lutar contra o pecado que existe no seu coração. Então eu quero, neste momento aqui, trazer para você um desafio. Você sabia que em São Paulo existe o metrô, né? E em todas as plataformas do metrô, você vai encontrar uma faixa amarela no chão. E essa faixa amarela, ela é o limite da sua segurança. De tempos em tempos tem uma voz que ela é ecoada nos alto-falantes, que a voz fala assim, somente ultrapasse a faixa amarela quando o trem abrir as portas. Isso significa que existe sim um lugar de segurança para mim e para você. E que a gente precisa, primeiro, entender qual é esse lugar de segurança. E, em segundo, entender qual é o limite da nossa tentação. Agora, uma vez que você identifica esse limite, eu quero aqui deixar um conselho para você. Não faça como Sansão, que simplesmente resolveu brincar com os seus limites, achando que quanto mais ele andasse em cima do limite, mais forte ele seria, ou ainda não cai na tentação de querer mostrar para as outras pessoas o quanto você é forte. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento a história de José, que diante de uma tentação, diante de um momento difícil, ele não quis bancar o forte. Ele simplesmente se ausentou daquela situação. Então, aqui fica o meu conselho nesse vídeo para você. Identifique quais são as suas limitações, procure ficar o mais longe delas possível, e se ainda assim estiver muito difícil, procure a ajuda de alguém, de um homem maduro, que possa ajudar você nessa jornada. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, compartilha, olha só, eu vou deixar aqui um outro vídeo para você também conhecer o canal Os Paroleiros. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.